Ai. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemática, taxonomia e filogenia. Vamos lá. Bom, o que vai ser a sistemática? A sistemática ela vai ser um estudo da biodiversidade. E a gente vai poder dividir ela em duas partes. A taxonomia, parte da biologia que vai nomear e classificar os organismos, é o que vai dar nome, é o que vai separar em grupinhos. E a filogenia, que vai ser o estudo das relações evolutivas entre os indivíduos. A filogenia, ela vai estudar mesmo essa relação de parentesco entre os indivíduos, ela vai tentar remontar ali os caminhos da evolução. E, bom, por que a gente vai precisar da taxonomia e da filogenia? Qual é a importância da sistemática? Classificação, ela sempre existiu, mas ela não era uma coisa padronizada. Então, aqui a gente chama de gato, na China chamava de outra coisa, na Alemanha de outra coisa. Então, essa conversa ficava muito difícil. E aí acaba surgindo a necessidade mesmo de uma padronização, de ter um jeito de que quando você falasse, todo mundo estivesse ali no mesmo pé, todo mundo conseguisse entender. Então, vai ter um cara, chama Linneu, que ele vai fazer isso pra gente. Ele vai propor uma classificação, uma nomenclatura para padronizar. Linneu, ele vai propor essa classificação pra gente lá em 1735, mas ela só vai começar a ser aceita, só vai realmente passar a ser o padrão utilizado em 1758. Então, vamos lá. Ele vai propor para a gente, primeiramente, a nomenclatura. Nomenclatura, guarda um pouquinho no coração, já já a gente vai conversar sobre ela. E agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre classificação. Ele vai propor para a gente classificar os seres vivos em reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie. O que seria isso? Essa classificação ela vai ser baseada na fisiologia e na morfologia dos seres vivos. E ela vai do mais abrangente para o mais específico. Então, a mais abrangente aí que a gente vai ter nesse caso é reino, e a gente vai funilando cada vez mais até a gente chegar ali na espécie. E o que vai ser uma espécie? Bom, uma espécie é um conjunto de indivíduos semelhantes que possam se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis. Vamos destrinchar aí um pouquinho essa frase. Conjunto de indivíduos semelhantes é meio autoexplicativo, indivíduos que se pareçam mesmo entre si e possam se reproduzir em condições naturais. O que isso quer dizer? Você pega o cavalo, você pega a égua, deixa eles lá, um dia se aparece, tem um cavalinho. Isso é condições naturais. Você não precisa de nenhum método para fazer a reprodução acontecer. Você não vai utilizar nenhuma inseminação artificial, nenhum método in vitro. Isso, claro, né, considerando que o sistema reprodutivo do macho e da fêmea esteja em condições normais. E gerando descendentes férteis. Se a gente pegar a égua e o jumento, eles vão se reproduzir e vai nascer um burrinho. Só que esse burrinho, ele vai ser infértil, ele não vai conseguir se reproduzir, ele não consegue passar o material genético dele para frente. E aí, o que a gente tira dessa conclusão? Que conclusão a gente tira disso? Que o jumento e a égua, eles não são da mesma espécie, porque os descendentes deles, os burrinhos e as mulas, eles não são férteis. Por outro lado, se a gente pegar o cavalo e a égua, vai nascer ali um cavalinho, e esse cavalo que nasceu, ele vai conseguir também se reproduzir e gerar outros cavalos ou outras éguas. Então a gente tira disso a conclusão que o cavalo e a égua, eles são da mesma espécie, porque eles conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, mais importante do que conseguir se reproduzir é isso mesmo, de conseguir gerar descendentes férteis, porque você vai precisar passar o seu material genético para frente. Vamos lá. Okay. Aí aqui, na verdade, domínio, uma palavrinha nova que apareceu aí. O que é o domínio? Ele não foi proposto por Linneu, ele apareceu pra gente aí um tempo depois, e ele vai ser uma classificação que ela vem acima do reino, ela vai ser mais abrangente do que o reino, menos específica. E olhando aqui nesse esqueminha, a gente vai sempre pensar que quanto mais para baixo, mais específico eu vou ficando.
Então, o reino é mais específico que o domínio, o filo é mais específico que o reino, e assim por diante. E aí, aqui no balãozinho, tem escrito reficofage. Isso é realmente só para ajudar vocês a decorarem. Então, quando for fazer prova, responder algum exercício, escreve no cantinho ali reficofage. E aí você já sabe, re de reino, fi, filo, c, classe, o, ordem, fá, família, g, gênero e espécie. Ok? E aí vocês podem colocar o domínio ali entre parênteses, deixar do reficofage, mas é só lembrar, na verdade, que o domínio ele vai entrar ali sempre acima do reino. Ele é mais abrangente do que o reino. E vamos conversar um pouquinho sobre os domínios. A gente vai ter 3 domínios. O primeiro vai ser o domínio eucária. Ele vai envolver aí pra gente todos os seres eucariontes. O domínio árquea, que vai envolver pra gente os procariontes cuja parede celular não tem peptidoglicano. O que isso quer dizer? Peptidoglicano, ele é um polímero, que ele vai estar ali na parede celular. E o domínio, árquea, na verdade, ele vai se tratar das arqueobactérias. E a gente vai ter o domínio bactéria, procariontes, cuja parede celular contém peptidoglicano, que são aí as bactérias. Por que a gente vai dividir as arqueobactérias e as bactérias em 2 domínios? Na verdade, antes elas participavam mesmo do mesmo domínio, mas a gente vai ter aí, quando a gente começou a estudar um pouco mais a fundo, quando a gente teve essa possibilidade de estudar material genético, a gente acaba percebendo que as arqueas elas estão mais próximas dos eucariontes do que das bactérias. Elas continuam sendo células procariontes, elas ainda são procariontes, mas nesse sistema evolutivo mesmo, elas acabam estando mais próximas das células eucariontes. Então a gente faz essa divisão aí. Aqui do ladinho tem um esqueminha, depois vocês podem copiar, tirar uma foto. E aí, vamos falar um pouquinho dos reinos. Antes de falar dos reinos, na verdade, tem algumas palavrinhas na biologia que, quando a gente fala, elas precisam só um alarme na sua cabeça. Que a gente vai falar de seres procariontes e eucariontes. O que isso quer dizer? O que é eucarionte, procarionte? Uma célula procarionte é uma célula que não tem núcleo definido. Então, o núcleo e o citoplasma dela estão misturados ali. O material genético está perdidinho ali no meio do citoplasma. Já uma célula eucarionte, ela tem esse núcleo definido. Você olha para ela e você consegue ver o citoplasma e tem uma membrana que envolve o núcleo. Então, quando você olha mesmo a célula, você consegue ver o citoplasma e uma bolinha que vai ser o núcleo. Essa membrana, a gente vai chamar ela de carioteca. Então, os procariontes são aqueles que não têm carioteca, não têm núcleo definido, e os eucariontes vão ser aqueles que têm carioteca. Eles têm esse núcleo definido. Unicelular e pluricelular. Unicelular são seres formados de apenas uma célula. Pluricelular são seres formados de mais de uma célula. Nós somos seres pluricelulares, temos bilhões de células dentro de nós. As bactérias são seres unicelulares, é só uma célulazinha ali, é ele inteira. E autógrafo e heterógrafo. Na verdade, autógrafo e heterógrafo vai ser em relação à nutrição dessas células. Um ser autógrafo, ele não precisa tirar o alimento dele do ambiente, ele consegue produzir o próprio alimento. E os seres heterógrafos são seres que precisam retirar seu alimento do ambiente. Então, tendo essas palavrinhas guardadas aí bem no fundinho do coração para nunca mais esquecer, vamos conversar um pouquinho sobre os reinos. A gente vai ter 5 reinos. Reino Monera são as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. São seres procariontes, unicelulares, autótrofos e heterótrofos. Vão ser os seres mais simples que a gente vai achar. Reino protoctista, ele também pode ser conhecido aí como reino protista. Esse reino, ele vai ter uma variedade bem grande de seres. Mais pra frente a gente vai estudar mais especificamente cada reino. Por hora, a gente vai dar um destaque para esse reino, para os protozoários e para as algas. Eles vão ser seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, vamos achar os dois aí,
autótrofos e ou heterótrofos, também vai poder achar os dois. O reino fungi, ele vai ser o reino dos fungos. Os fungos, durante muito tempo, na verdade, eles foram classificados como plantas, mas depois de estudar um pouco melhor, a gente acaba percebendo que eles eram seres muito diferentes mesmo. Uma das coisas que mais vai pesar aí para a gente ter essa separação dos fungos das plantas é que os fungos não têm clorofila, eles não são seres clorofilados. Então, eles não têm clorofila, eles não fazem reserva de amido e eles não têm celulose na parede celular. Então, eles eram tão diferentes mesmo que acabava não cabendo ali no mesmo reino. Então, a gente tem essa separação e a gente vai criar o reino fungi, que vai ser o reino dos fungos. Eles são seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, vamos achar os dois, e heterótrofos. Reino plant, a gente também vai ouvir chamar ele de reino metáfita. São as plantas, elas são seres eucariontes, pluricelulares, você não vai achar nenhuma planta unicelular, e autótrofos. As plantas elas vão produzir o próprio alimento delas, elas vão realizar a fotossíntese e elas não precisam tirar o alimento do ambiente. E reino animalia, também podendo ser chamado de metazoa, são os animais, é o nosso reino, seres eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Aqui, ele é, na verdade, só um esqueminha mesmo, para ficar mais fácil de decorar essas principais diferenças entre os reinos. Vocês podem tirar um print ou então depois copiar no caderno. Os slides, inclusive, vão estar todos lá no Classroom depois, então não se preocupem muito em copiar agora, ok? E aí, vamos conversar agora um pouquinho sobre nomenclatura. Linneu ele vai propor para a gente uma coisa que vai chamar classificação binominal. O que é a classificação binominal? Ela vai dizer para a gente que todo ser deve ter um nome científico, escrito em latim e constando de 2 termos. Então, vamos lá. O que é um nome científico? Igual, aqui, como exemplo, a gente tem Felis catus. Esse vai ser o nome do gato. O gato, qual que é o nome popular dele? Gato. O nome científico vai ser Felis catus. Aqui é gato. Na Alemanha é outro nome, na Itália é outro. Mas aqui é Felis catus, na China é Felis catus, na Rússia é Felis catus, em qualquer lugar que você falar Felis catus, vai ser a mesma coisa. Então, é essa padronização aí que a gente estava buscando. Bom, a gente vai estar sempre escrevendo ele em latim, em 2 termos. Esse primeiro termo que a gente tem aqui, ele vai se referir ao gênero. E a gente também pode chamar ele de epíteto genérico. Vocês podem achar essas palavrinhas aí em provas. O segundo termo, ele vai ser o epíteto específico. E aí uma coisa bem importante da gente ter em mente, que é a espécie, ela é Felis catus. Então, se eu tiver numa prova e lá tiver só catus, eu não posso dizer que isso é espécie, porque catus não é espécie. A espécie é Felis catus. Só o catus é o quê? Epíteto específico. Ele ali sozinho, ele não vai significar uma espécie pra gente. E se eu tiver só o Felis, também não é espécie, é o gênero. A gente precisa ter os 2 termos para considerar isso uma espécie, certo? E aí aqui mais algumas regrinhas em relação a essa nomenclatura. O nome da espécie ele deve ser sempre escrito em latim, porque o latim ele é uma língua morta, então ele não é mais falado. Ele não vai sofrer grandes mudanças. E assim também você não ofende ninguém, sabe? Imagina você resolve colocar nome de espécie em espanhol. Gente, os Estados Unidos morrem de ataque cardíaco. Então a gente coloca o latim aí, porque ele é uma língua morta, ele vai ficar quietinho ali na dele. Ele deve estar destacado no texto em itálico, negrito, sublinhado ou entre aspas. Qualquer um desse tipo de destaque serve, mas se você puder escolher, a prioridade vai ser sempre itálico. Então, assim, qualquer um que você colocar, vai estar certo. Mas se por acaso você estiver numa prova e tiver uma opção em itálico e uma opção entre aspas, você vai em itálico. A prioridade é o itálico.
O primeiro termo, o gênero, deve ser iniciado em letra maiúscula e o segundo em letra minúscula. A gente escreve o gênero em letra maiúscula, mas o epíteto específico, letrinha minúscula. E aí aqui embaixo tem alguns exemplos para vocês. Homo sapiens, cães familiares, Aedes aegypti. E aqui, na verdade, eu só trouxe a classificação do ser humano, para vocês verem mesmo, para exemplificar. Nosso domínio, Eucária, somos seres eucariontes. O reino, Animalia, animais. Filo Chordata. O filo Chordata, na verdade, a gente vai ter que ir lá na fase embrionária. Todos os animais do filo Chordata são animais que, durante a fase ali de embrião, eles vão apresentar a notocorda. A classe Mamália, mamífero. Ordem Primates, primata. Gênero Homo, espécie Homo sapiens sapiens. E aí, o que é esse segundo sapiens aqui? A gente sabe, o Homo é o gênero, o sapiens é o epíteto específico. Esse segundo sapiens aqui, ele é o que a gente vai chamar de subespécie. Então, toda vez que você tiver uma segunda palavra após o epíteto específico, que também seja em letra minúscula, vai ser a subespécie. Gente, nessa parte de taxonomia, tudo bem? Certo. Então, agora vamos conversar um pouquinho de filogenia. A filogenia, ela vai buscar agrupar os organismos semelhantes através do parentesco, através dos ancestrais comuns, seguindo o caminho da evolução. Então, enquanto lá na taxonomia a gente levava em consideração muita morfologia e fisiologia para classificar esses organismos, aqui na filogenia a gente vai levar muito em consideração o material genético. Porque é ele que vai contar isso pra gente, de onde é que você veio, de onde é que você surgiu. Tudo bem. Então, assim, enquanto a taxonomia vai falar pra gente que isso é gato, isso é cachorro, isso é homem, isso é macaco, a filogenia ela vai falar pra gente o quê? O macaco e o homem, em algum momento, eles tiveram um ancestral comum. Em algum momento o caminho deles dividiu, mas eles já estiveram juntinhos ali. É basicamente essa a diferença. E a filogenia, ela vai ser representada por cladogramas. O que é cladograma? É um monte de nome difícil para decorar, né, gente? Mas os cladogramas, eles vão ser esses esqueminhas de linha que tem aqui na foto. Eles vão funcionar quase como uma linha do tempo. Então, a gente tem ali que mais para baixo é o passado e conforme a gente vai subindo, é o presente. Toda vez que a gente tem essas bolinhas pretas, a gente vai chamar isso de nó. E os nós, eles representam o quê? Eles representam um ancestral em comum. Não necessariamente vai estar marcado com uma bolinha mesmo, tá? Às vezes vai ser só a junção ali da linha, mas toda vez que a gente tem essa junção de linhas, vocês já sabem que quer dizer o quê? Que tem um ancestral comum ali. E aí, mais algumas palavrinhas difíceis. Alguns grupos, algumas nomenclaturas que a gente tem ali em relação aos cladogramas. Grupo monofilético. O que é um grupo monofilético? Ele é um grupo que vai ter o ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes. Não pode deixar nenhum de fora. Um grupo parafilético. Ele vai ter o ancestral comum mais recente e alguns descendentes. Então, vai ter gente ali que vai ficar de fora. E o grupo polifilético, ele não vai incluir o ancestral comum mais recente. Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses grupos, vamos lá. Dá uma olhada nesse grupo marcado em laranja. A gente está pegando D, E e o ancestral deles ali embaixo. Esse grupo, ele é um grupo monofilético. Por quê? Porque eu estou pegando todos os descendentes desse ancestral aqui. Esse ancestral, ele vai gerar ali D e E. Então, se eu peguei os dois, estou pegando todo mundo. Logo, ele é um grupo monofilético. Aí, se a gente for olhar o grupinho azul ali,
A gente está pegando B, C e o ancestral deles lá embaixo. Esse grupo é um grupo monofilético? Ele não é, a gente não pode considerar ele um grupo monofilético, porque eu estou deixando gente de fora. Olha esse ancestral aqui embaixo. Ele deu origem ao todo o resto do cladograma. Então, a não ser que eu pegue todo mundo, se o grupo tem ele vai ser parafilético. Deu para entender isso? O grupo ele é parafilético porque eu não estou pegando todos os descendentes. Eu só peguei B e C, deixei o resto de fora. E aí, se a gente considerar ali A e F, eles vão ser um grupo polifilético. Porque eu não estou pegando o ancestral como mais recente deles. Eu só peguei eles ali, mas separados. Não considerei o ancestral. Posso. Vamos voltar ali no slide rapidinho. Ah, meu Deus! Aqui, voltamos. Então vamos lá. O grupo monofilético. Eu vou pegar o meu ancestral mais recente e todos os seus descendentes. Então, a gente vai, para fazer a diferenciação desses grupos, você tem que considerar lá o ancestral. Então, do ancestral que eu incluí no grupo, todos os descendentes deles também têm que estar inclusos para ser um grupo monofilético. Para ser um grupo parafilético, eu vou incluir esse ancestral, mas eu não vou precisar colocar todos os descendentes dele. Eu posso colocar só alguns. Então, é um grupo parafilético. O grupo polifilético, ele não vai incluir o ancestral comum mais recente. Então, eu posso, por exemplo, se eu pegar de 2 cladogramas diferentes, vai ser um grupo polifilético, porque eu não vou ter um ancestral comum mais recente ali, naquele grupo. E aí, aqui no laranja, a gente pegou, olha bem para o ancestral que ele está pintadinho em laranja. A gente pegou ele. Quais são todos os descendentes dele? Dele é só D e E. Então, já que eu peguei D e E para esse grupo também, o grupo laranja é o ancestral que está pintado em laranja, D e E. São todos os descendentes dele. Logo, ele é um grupo monofilético. Se eu tivesse pego o ancestralzinho aí de laranja e só o D, se eu não tivesse pintado o E, ele ia ser um grupo parafilético. Por quê? Porque eu não peguei todo mundo que descende dele. Deu para entender isso? Perfeito. Então, isso. E a mesma coisa ali com o azul, entendeu? Ele vai ser um grupo parafilético, porque eu estou pegando o ancestral ali que está pintadinho em azul, B e C. Para ele ser um grupo monofilético, eu teria que pegar A, B, C, D, E e F. Porque, ó, todo mundo que está nesse cladograma está saindo dele em algum momento, entendeu? Então, já que eu excluí alguns descendentes, decidi pegar só B e C, ele vira um grupo parafilético. E aí o grupinho rosa, ele vai ser polifilético, porque eu não estou incluindo o ancestral como um mais recente, entendeu? Aqui do jeitinho que eu pintei, ó, eu peguei F esse ancestral aqui, aí aquele ancestral lá. Mas eles não estão compartilhando nenhum ancestral, não tem um ancestral igual. Então, eles vão ser um grupo polifilético. Se eu tivesse pintado esse ancestral que está pintadinho de azul de rosa, eles seriam parafiléticos, porque aí eu estaria pegando um ancestral em comum. Mas já que eu não tenho ninguém ali em comum pintado para os dois, ele vai ser polifilético. Essa questão dos grupos, você sempre vai levar em relação o que está destacado. Então, o que a questão vai estar te falando? Entendeu? Porque no cladograma a gente pode ter basicamente todos os tipos de grupo. O que vai depender é quem que você vai escolher, quem que você vai destacar ali. Certo? Agora, peraí, deixa eu parar de compartilhar. E vou começar aqui. Gente, minha câmera vai fechar um pouquinho, porque comecei a compartilhar aqui do outro.
Mas logo, logo eu volto. Se vocês quiserem, pode continuar falando no chat que eu tô vendo aqui. E aí aqui a gente tem uma questão para a gente testar mesmo como é que ficou aí o entendimento dessa aula. Então, considerando o sistema de classificação taxonômica, se duas espécies pertencem a duas famílias diferentes, então A. Podem pertencer ao mesmo gênero. B. Podem pertencer à mesma ordem. C. Obrigatoriamente são da mesma classe. D. Pertencem a gêneros diferentes, mas não a ordens diferentes. E E. Podem pertencer à mesma ordem, mas não à mesma classe. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. E, ó, dica. Reciclagem. Então vamos lá, vamos dar uma analisada em alternativa por alternativa. Então vamos lá, ó, são duas espécies diferentes que pertencem a duas famílias diferentes. Então a gente sabe que aqui na família eles são diferentes. Eles podem pertencer ao mesmo gênero? Não dá para eles serem do mesmo gênero. Por quê? Porque quanto mais a gente desce na classificação, mais específica ela fica. Ou seja, o gênero ele é mais específico do que a família. Para você estar no mesmo gênero, você tem que ser mais parecido ainda. Se eles já são diferentes na família, imagina no gênero. Então a gente pode excluir a letra A. Vamos pular a letra B aleatoriamente. A letra C. Obrigatoriamente são da mesma classe. Eles podem ser da mesma classe? Eles podem ser da mesma classe. E a classe ela é menos específica ali que a família. Mas obrigatoriamente são da mesma classe? Não, não tem como falar que eles são da mesma classe. Eles podem ser tão diferentes que nem no mesmo reino eles estão. Então, a gente não tem como saber. Então, o que vai matar a letra C aqui pra gente? É o obrigatoriamente. Pertencem a gêneros diferentes, mas não a ordens diferentes? Eles pertencem a gêneros diferentes, isso, com certeza. Por quê? Porque se eles já eram diferentes lá na família, no gênero, que é ainda mais específico, eles também vão ser diferentes. Isso a gente tem certeza. Mas não ordens diferentes? Eles podem ser de ordem da mesma ordem? Podem. Mas eles também podem ser de ordens diferentes. A gente não tem como saber. Porque a ordem ela vai ser menos específica ali. Então, de novo, a gente volta naquilo. Eles poderiam até não ser do mesmo reino. Então, o que vai matar aqui é um não ordens diferentes. A letra E. Podem pertencer à mesma ordem, mas não à mesma classe. Eles podem pertencer à mesma ordem, sim, a gente viu que sim. E não à mesma classe, a gente vai cair ali na mesma coisa que da letra D. Eles poderiam ser da mesma classe ou não, a gente não tem como saber, a gente não tem informação suficiente. Então a gente vai matar ela aqui também.
Letra B, podem pertencer à mesma ordem? Podem. Eles podem ser. Talvez sim, talvez não. Talvez não, mas podem pertencer? Podem. A gente vai ter aqui letra B. Então, gente, nas questões, no geral, sempre fica bastante atento quando a gente tem muitos extremos, assim, sabe? Obrigatoriamente são, não podem ser. Sempre que a gente tem coisa muito extrema, assim, é bom ficar esperto. E aí, agora. Calma aí. Ai. O esquema a seguir mostra o modelo de divergência entre espécies de alguns primatas, representados pelos números à direita do esquema. Considerando que o modelo seja correto, a maior diferença genética será encontrada na sequência de bases nitrogenadas do DNA das seguintes espécies. O que está perguntando aqui? Quais espécies, quais numerozinhos vão ter o DNA mais diferente? E aí, ó, só para mostrar aqui, esse cladograma, ele está viradinho. Então, a gente tem aqui o presente e aqui atrás o passado, certo? Toda vez que a gente tem essa junçãozinha, é um ancestral em comum. Ai. Bom, e aí vamos analisar de novo aqui uma por uma. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor aqui. Consigo. Aqui, vamos lá. 1 e 2. Olha o 1 aqui, o 2 aqui. Eles são diferentes? São, ó. A gente tem aqui 1, 2 ancestrais que vão estar separando eles. É uma diferença boa. Então, a gente vai colocar aqui que eles têm 2. Lembrando, gente, que na filogenia a gente sempre leva em consideração o DNA. Então, qual que é a lógica da questão no geral? Quanto mais ancestrais eu tenho de diferença, mais longe está esse DNA também, mais esse DNA se modificou para chegar naquela espécie. O 4 e o 5. O 4 está aqui, o 5 está aqui, ó. Eles só tem um ancestral de diferença deles. Então, a gente já pode excluir eles aqui. O 6 e o 7. Eles vão ter aqui 1, 2. Estão ali na mesma distância do 1 e do 2. Como é uma questão de alternativa, a gente também já pode excluir eles, certo? Porque se eles têm a mesma distância, a gente não saberia dizer qual DNA que vai estar aí mais longe. O 8 e o 9, a mesma coisa aqui, olha. 1, 2. Então a gente também já pode tirar ele, porque ele tinha 2. Agora, gente, olha aqui o 10 e o 11. Parece, ó, que eles estão pertinho. Aí se a gente for olhar, vamos lá, ó. O 11, ele saiu daqui, veio, tchum, 1. Agora vamos contar os dos 10. Os do 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles têm 8 ancestrais de diferença, ou seja, o DNA deles vai ser muito diferente, gente. Vão ser duas espécies completamente diferentes. Então, aqui, letra E. E o porquê que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que quanto mais ancestrais eu tiver de diferença, mais diferente vai ficar o meu DNA, mais eu vou mudar. Certo, gente? Deu para entender as duas questões?
Isso, exatamente. Toda vez que a gente tiver, ó, calma aí, deixa eu apagar aqui. Toda vez, ó, que tem isso daqui, a junção das linhas, tá vendo? Isso quer dizer que é um ancestral. Então, eu tô fazendo uma bolinha só para ficar mais fácil da gente ver mesmo. E você, por exemplo, quando você estiver fazendo uma prova, você pode até fazer mesmo para ficar mais fácil. E aí a gente vai contar baseado nessas bolinhas mesmo. Quanto mais bolinhas de diferença tiver de um para outro, a gente sabe que mais longe eles vão estar ali na evolução. Bom, gente, e aí aqui tá só o gabarito, para caso vocês queiram dar uma olhada depois de novo no slide. Deixa eu voltar para cá. Gente, tudo certo? Alguma dúvida? Questionamento sobre a vida?